Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal de Teorias, o canal onde desafiamos o senso comum, cavamos fundo nas versões ocultas da história e iluminamos aquilo que preferem manter nas sombras. No vídeo de hoje, vamos falar de um tema que por séculos foi coberto por medo, perseguição e negação. As bruxas. Sim, elas existiram. E sim, elas ainda existem. Não estamos falando de contos de fadas ou filmes de terror. Estamos falando de realidade. Uma realidade que muitos preferem ignorar. Vamos trazer à tona suas histórias, lendas, teorias e, principalmente, provas de que elas existem e estão mais perto de nós do que imaginamos. Aqui. Agora. Logo após a vinheta. Portal de Teorias. O apagamento histórico das bruxas. Quando se fala em bruxas, muita gente ri. Dizem que é superstição, folclore, delírio medieval. Mas por que então, ao longo dos séculos, milhares, talvez centenas de milhares, de mulheres e homens foram torturados e mortos sob a acusação de bruxaria? Seria possível que toda essa histeria tenha surgido do nada? Ou será que havia algo real ali, algo tão poderoso e perigoso que precisou ser silenciado pela força? A Inquisição, tanto católica quanto protestante, perseguiu as chamadas bruxas com obsessão. Registros históricos mostram que em várias regiões da Europa, aldeias inteiras chegaram a ser dizimadas. Livros como o Malleus Maleficarum, publicado em 1487, detalhavam métodos para identificar e exterminar bruxas. O próprio Vaticano reconhece hoje os abusos cometidos nesse período. Mas poucos se perguntam, por que tanto esforço para apagar algo que supostamente nunca existiu? O conceito de bruxa não é europeu. É universal. Você pode pensar que a figura da bruxa é uma criação europeia, ligada ao cristianismo e ao medo do diabo. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Na África, tribos falam de mulheres com poderes espirituais capazes de curar, amaldiçoar ou prever o futuro. Conhecidas por nomes diferentes, mas com funções idênticas às das bruxas medievais. No Brasil, o sincretismo religioso misturou as feiticeiras indígenas com as sabedorias africanas e europeias. Na Ásia, xamãs femininas são parte essencial de diversas culturas há milênios. E nos Estados Unidos, o caso das bruxas de Salem, em 1692, é mais do que um episódio de histeria coletiva. É o reflexo de uma perseguição real contra pessoas que lidavam com o oculto, com ervas, com curas misteriosas, e sim, com o desconhecido. Não importa a geografia ou o tempo histórico. A figura da bruxa aparece, sempre, como alguém com conhecimento além do permitido. Conhecimento proibido, a verdadeira ameaça. É importante entender que a palavra bruxa foi usada historicamente para criminalizar um tipo específico de pessoa. Aquela que detinha conhecimento ancestral, especialmente sobre plantas, rituais, ciclos da natureza e espiritualidade. Bruxas eram parteiras, curandeiras, benzedeiras, sabiam tratar doenças antes mesmo da medicina moderna existir. Sabiam interpretar os astros, as fases da lua e até prever catástrofes naturais com base em sinais sutis da natureza.
Eram mulheres livres, fora do controle patriarcal, e isso, talvez mais do que qualquer feitiço, era o que as tornava perigosas aos olhos do poder institucionalizado. Hoje, chamamos esse conhecimento de sabedoria holística, mas durante séculos foi chamado de heresia e queimado vivo. Bruxaria não existe. Uma narrativa conveniente. Muitos dizem, bruxaria não existe. Que tudo não passa de crendice popular, ignorância ou medo coletivo. Mas essa é uma resposta cômoda. Uma forma de enterrar algo que não se pode explicar com as ferramentas da ciência moderna. Aliás, quantas vezes a ciência do passado foi obrigada a se curvar a algo que antes ridicularizava? A acupuntura foi chamada de charlatanismo por décadas. Hoje é reconhecida pela medicina ocidental. Meditação era esoterismo. Agora é prática recomendada por neurologistas. Por que então não aceitar que práticas ancestrais de manipulação de energia, ervas e rituais possam conter uma verdade que ainda não compreendemos? Recusar a existência das bruxas é como negar a existência dos alquimistas, dos xamãs, dos monges tibetanos, dos ocultistas do Egito Antigo ou dos curadores amazônicos. É jogar fora um legado milenar de sabedoria. Provas? Elas estão por toda parte. Há documentos históricos, relatos de julgamentos, cartas escritas por inquisidores. Há testemunhos orais passados de geração em geração. Há registros de rituais, grimórios preservados, símbolos esculpidos em pedras, cavernas e até mesmo igrejas. Além disso, há práticas de bruxaria ainda vivas hoje. Basta procurar por tradições como a Wicca, que resgata elementos antigos da bruxaria europeia, ou cultos africanos como o Vodou e a Umbanda, que dialogam com forças espirituais. Você pode ignorar essas práticas, mas não pode negar sua existência. Bruxaria é real e está mais próxima do que você imagina. O medo persiste, porque a verdade incomoda. Por que será que até hoje o termo bruxa ainda carrega tanto peso? Porque o medo, o preconceito, a caricatura? Porque, no fundo, a ideia de que alguém possa manipular forças que a ciência não domina ainda apavora muita gente. É mais fácil rir das bruxas do que encarar a possibilidade de que o mundo seja mais misterioso do que os livros escolares nos ensinaram. É mais confortável dizer que elas eram apenas mulheres loucas do que admitir que havia poder real em suas palavras, ervas e rituais. As bruxas de hoje. Elas nunca foram embora. Você acha que as bruxas desapareceram? Pense de novo. Hoje, elas podem não estar vestidas com mantos escuros ou voando em vassouras, mas estão aí, pesquisando astrologia com profundidade, estudando fitoterapia, conduzindo rituais de cura em retiros, guiando meditações xamânicas e preservando o conhecimento ancestral. Elas estão no interior, nas cidades, em centros de estudo esotérico, em comunidades alternativas, em vídeos no TikTok e YouTube. Sim, talvez até nesse exato momento, uma delas esteja assistindo a este vídeo. A bruxa contemporânea é aquela que se reconecta com a natureza, com os ciclos da lua, com o feminino sagrado, com a sabedoria esquecida. E por isso mesmo, continua sendo vista como uma ameaça à ordem racional e materialista que domina o mundo atual. E o que elas sabem? É real? E se os rituais de proteção funcionarem? E se as simpatias que passam de geração em geração tiverem fundamento energético? E se o que chamamos de intuição feminina for, na verdade, uma forma de percepção expandida?
E se a ciência, em vez de zombar da bruxaria, estudasse de forma séria seus efeitos? Como já começou a fazer com os cogumelos psicoativos, por exemplo. Por trás da lenda, uma realidade esquecida? É claro que a imagem popular da bruxa, com verruga, nariz torto, rindo em cima de uma vassoura, é uma distorção grotesca. Foi criada para ridicularizar, para diminuir, para tirar a seriedade de uma figura poderosa. Mas por trás da lenda existe uma realidade. Mulheres sábias, conhecedoras do invisível, perseguidas, silenciadas e assassinadas por séculos. E mesmo assim, elas resistiram. As Bruxas de Florianópolis. A magia viva da ilha. Florianópolis, carinhosamente conhecida como Ilha da Magia, é um dos locais mais emblemáticos do Brasil quando se trata de lendas e histórias sobre bruxas. A cidade é um verdadeiro caldeirão de mitos, onde o folclore açoriano se mistura com as tradições indígenas e africanas, criando um cenário único de crenças e superstições. Uma das lendas mais famosas é a das pedras na praia do Itaguaçu. Conta-se que um grupo de bruxas organizou uma festa e, por desprezo ao cheiro de enxofre, não convidou o diabo. Como vingança, ele transformou todas em pedras, que até hoje podem ser vistas na orla da praia. Uma placa da prefeitura sinaliza o local como Bruxas de Itaguaçu. Outra história envolvente é a da Lagoa da Conceição. Diz a lenda que as bruxas se reuniam nas margens da lagoa para realizar seus rituais e feitiçarias. Moradores antigos relatam ter ouvido cantos e danças misteriosas durante a noite, reforçando a aura mística do lugar. E essas e outras histórias foram amplamente pesquisadas e registradas por Franklin Cascais, um folclorista e artista plástico que dedicou sua vida ao estudo das lendas da ilha de Santa Catarina. Seu trabalho ajudou a preservar e divulgar essas narrativas que continuam a fascinar moradores e visitantes. Portanto, ao caminhar pelas praias e trilhas de Florianópolis, lembre-se, a magia está no ar e as bruxas da ilha podem estar mais próximas do que você imagina. Conclusão. Quem tem medo da bruxa? Neste vídeo, não viemos apenas contar uma história. Viemos lembrar que há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia, como diria Shakespeare. Viemos dizer que negar a existência das bruxas é no mínimo desonesto com a história, com as culturas ancestrais e com os mistérios que ainda nos cercam. Então, da próxima vez que alguém disser que bruxas não existem, pergunte: será que você está pronto para ver o que realmente está escondido nas sombras? Elas existiram, elas existem, e elas continuarão existindo, mesmo que ninguém acredite. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no Portal de Teorias, ativar o sininho e compartilhar com alguém que também acredita que o mundo é muito mais misterioso do que parece. Até a próxima teoria. E aí, o que você achou deste assunto? Será que essa teoria faz sentido? Ou estamos apenas conectando pontos que não existem? Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui no Portal de Teorias cada pista conta. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas conspirações. Nos vemos no próximo mistério. Até lá!